Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 14. E diz assim: Então o Senhor será sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu, o Senhor, falei. Olha o tanto de bênçãos que tem aqui. O Senhor será a sua alegria. Você quer que o Senhor seja a sua alegria? Principalmente você que ultimamente anda tão triste, sem prazer nenhum. Talvez a tua alegria tenha ido embora por algum motivo justo, algum motivo difícil que você esteja passando. O Senhor está te dizendo que Ele será a sua alegria. Ele te ajudará a vencer todas as tuas dificuldades. Não existe nenhuma dificuldade que Ele não possa te ajudar a vencer. É o que Ele está dizendo aqui. Você terá vitória e glória na terra. As pessoas te conhecerão por tuas vitórias. O Senhor te glorificará. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. E quais foram as bênçãos que Deus prometeu a Jacó? Está lá em Gênesis capítulo 27, quando Deus abençoa Jacó pensando que era Esaú. E ele abençoa para que ele tenha muitas riquezas, que nunca lhe falte o cereal, o vinho, que as nações os sirvam, que os seus irmãos se curvem diante dele. No finalzinho ele diz assim: malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem. E tantas outras bênçãos que ao longo da vida de Jacó, o Senhor o abençoou, fez com que ele prosperasse, até mesmo sendo empregado de seu sogro. O Senhor abençoou de tal forma que ele acumulou muitas riquezas. E esse versículo está dizendo que você receberá todas as bênçãos prometidas a Jacó, porque é o Senhor que está falando. Mas para quem o Senhor está prometendo todas essas bênçãos? A resposta está no versículo anterior, que diz assim, Isaías 58, versículo 13 agora, e diz assim: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, diz o Senhor. Se você chamar delícia, deleitoso, prazeroso o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, aí sim é o versículo de hoje, o versículo 14, que diz: então o Senhor será a sua alegria. Se você guardar o sábado, o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades, se você guardar o sábado. E ter vitória e glória na terra, se você guardar o sábado. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu, o Senhor, falei. Isso mesmo. Essa bênção vem para os guardadores do sábado. E não venha me dizer que o sábado ele foi criado exclusivamente para o povo judeu, porque esse dia santo ele foi estabelecido lá no Éden, quando não existia nenhuma nação ainda, mas Deus estava criando o ser humano. Então essas são promessas apenas para quem guarda o dia do Senhor. Se você for ler novamente, você vai perceber que ele fala o meu santo dia. Ele não deu esse dia a ninguém. Mesmo que ele tenha criado para que o ser humano descansasse,
pois ele sabia a estrutura do ser humano, sabia que nós não aguentaríamos viver trabalhando de domingo a domingo, que era necessário que o nosso corpo descansasse, mas em especial era um dia para que nós nos lembrássemos que ele criou todas as coisas, e essa crença nos fará acreditar até mesmo no futuro. Porque se você crer que o teu Deus é o Deus Criador, que por sua palavra todas as coisas vieram a existir, você não vai ter medo do futuro. Porque esse mesmo Deus pode criar situações, esse mesmo Deus pode criar portas onde nem tem paredes, esse mesmo Deus pode fazer os milagres que você precisa. Por sua palavra, nada é difícil para o Senhor realizar. Pois se esse dia é do Senhor, nós devemos fazer o que ele pediu, o que ele fez, que mesmo sendo Deus, ele descansou no sétimo dia, após a sua criação, só para nos dar o exemplo e para nos dizer que ele separou para si um dia. Ele nos entregou 6 e pediu apenas um, mas nesse único dia, ele quer que nós passemos 24 horas benditas ao seu lado. E se você faz isso, você é uma pessoa abençoada, porque existem promessas apenas para esse dia. Não existem promessas para quem guarda o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta ou a sexta. Existe promessa apenas para quem guarda esse dia. E se você não está recebendo essas bênçãos, você tem que avaliar se de fato você está guardando esse dia como ele fez, como ele pediu e como ele santificou esse dia. E esse dia, como eu falei para vocês, foi estabelecido na criação, quando ainda não existia o povo de Israel. Então, Isaías, nesse capítulo 58, que eu aconselho que você leia ele completo, é um capítulo pequeno, mas que vai nos ensinar algo tremendo. Deus está dizendo que o povo de Israel não está obedecendo ele, mas finge ou pensa que está guardando a lei. Mas as suas atitudes demonstram o quão está longe o seu coração dessa verdadeira obediência. Quando você lê o versículo 2, olha o que diz. Eles fingem ser tão religiosos, eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se achegar a Deus. Aqui o profeta Isaías está denunciando o povo de Deus que finge ser religioso, que finge estar obedecendo a lei do Senhor, que se alegram em ouvir, mas não obedecem, desprezam os mandamentos do Senhor, mesmo sabendo que Deus pediu para que fosse obedecido todos os seus mandamentos, e sobre nós viessem as suas bênçãos. Lá em Deuteronômio capítulo 28, ele diz que existe bênçãos para quem obedece e existe maldição para quem desobedece. Então todas as vezes que o povo de Israel desobedeciam, eles recebiam o castigo, eles recebiam as maldições e eles começavam a passar por crises financeiras, a agricultura não desenvolvia, não vinha a chuva e muitas vezes eles eram entregues na mão dos seus inimigos e eram levados para o exílio, somente porque desobedeciam ao Senhor. E eu gostaria de fazer a você algumas perguntas. Em qual dia você descansa? Qual dia você não cozinha? Qual é o dia que você passeia em meio à natureza? Você vai para uma cachoeira, para um rio, um mar, para uma praça cheia de árvores? Qual é o dia que você chama delícia e deseja que aquele dia não acabe logo? Qual dia você não faz nenhuma reunião
porque você precisa aproveitar a sua família. Qual é o dia que você esquece todos os seus problemas e não quer se preocupar com nada nesse dia? A resposta deveria ser o sábado. É claro, né? Então deixa eu fazer outras perguntas para você. Qual é o dia mais cansativo? Qual é o dia que tem mais reuniões? Qual é o dia que você come mais tarde? Qual é o dia que você tem mais ensaios cansativos? Qual é o dia que você mais corre com seus cargos eclesiásticos? A resposta certa deveria ser domingo ou qualquer outro dia, menos o sábado. O sábado não foi feito para isso, para termos tantas atividades. Pelo contrário, deveria ser o dia de descanso. Aqui em Isaías 58 diz que nós deveríamos chamar o sábado de delícia, de deleitoso, de dia prazeroso. E o que você faria num dia delícia? O que é que você faria diante de alguma comida que você acha deliciosa? Você comeria bem rápido, engolia ela bem rápido? Quando uma comida é muito deliciosa, uma sobremesa maravilhosa que você ama, como você come ela? Bem devagarinho, para que não se acabe. Então você, quando diz que o sábado é um dia delicioso, você deveria comer ele bem devagarinho, para que ele não passasse, para que aproveitar cada momento dele. Como você faz no domingo, que muitas vezes você nem vai na igreja porque você não quer perder nem um minuto desse dia, porque você quer aproveitar ao máximo, porque na segunda você já vai trabalhar. Mas o sábado é que Deus pediu para que você chamasse de delícia, prazeroso, deleitoso. Um dia que você tem prazer em passar na presença do Senhor. É assim que deveria ser o sábado. Um dia que Deus separou para vocês passarem o dia junto, para nós passarmos o dia junto com o nosso Criador. E quando a gente ama o nosso Deus, um dia é pouco. E a gente quer aproveitar esse dia ao máximo. E a gente não quer se sobrecarregar, a gente não quer que nada roube a nossa atenção a esse Deus. Nós queremos estar juntinhos com Ele. Nós queremos ouvir louvores que falem sobre Ele. Nós queremos ler a Sua palavra. Nós queremos meditar na Sua criação. Nós queremos passear por algo que nos lembre o Senhor. Algo na natureza que nos digam, que nos mostre que Deus está ali. Porque diante da natureza nós conseguimos ver Deus. E nós deveríamos aproveitar cada momento do sábado para estar com esse Deus. Muitas vezes, queridos, a gente transgride os mandamentos sem perceber. E, aliás, é isso que Satanás quer fazer, com que você nem perceba que está desobedecendo. Como o jovem rico, lembra dele? Quando ele pergunta o que se fazer para a vida eterna, Jesus diz que ele deve guardar os mandamentos. Aí ele diz, isso eu já faço. Então, como o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Jesus, diante daquela afirmativa dele, que ele já guardava toda a lei, então Jesus diz, então vai, vende tudo e divide com o teu próximo. Aí ele se espantou e disse, não, eu tenho muita coisa. Então ele provou ali que não guardava os mandamentos, ele guardava coisas para si. As suas riquezas eram mais importantes do que o próximo. E assim ele não estava cumprindo a lei, ele estava apenas seguindo as regras de forma cega, mas sem amor no coração e sem a obediência necessária, conforme Deus lhe pediu. Então, muitas vezes nós tentamos obedecer à lei de Deus, mas de uma forma fria e por obrigação. Jesus tinha suas muitas tarefas e viagens missionárias a todo momento,
mas a Bíblia deixa bem claro que no sábado seu costume era ir à igreja e fazer a vontade do Pai nesse dia, como diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e olha só, conforme seu costume no dia de sábado, entrou na sinagoga e se posicionou em pé para fazer a leitura. Então era costume de Jesus estar aos sábados na igreja. Mas na Bíblia também nunca foi registrado que ele tenha passado o sábado na igreja. O dia todo sobrecarregado, cheio de tarefas, correndo de um lado para o outro, porque nesse dia, além dele descansar, além dele ir para a igreja, era um dia que ele usava também para curar e para fazer o bem. E isso não era trabalho, tá bom? Isso era prazer, isso era fazer a vontade do Pai nesse dia santo. Portanto, se você quiser receber as bênçãos do dia do Senhor, santifique esse dia conforme Ele nos mandou e tome cuidado até com as palavras fúteis, como diz nesse capítulo 58. Essa é uma das partes mais difíceis, é a gente não falar tanta besteira e tantas coisas desnecessárias nesse dia santo. Se você fizer isso, então o Senhor será a sua alegria, Ele te ajudará a vencer e nós receberemos todas as bênçãos de prosperidades de Jacó sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Queridos, tome muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que se a gente desobedecer apenas um mandamento, nós seremos culpados de todos os outros. E muitas vezes a gente pensa que está guardando o sábado porque a gente não trabalha nesse dia. Mas muitos outros profissionais não trabalham no sábado e nem por isso eles guardam o mandamento conforme o Senhor nos pede. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o fato da gente não fazer o nosso trabalho secular não quer dizer que a gente esteja guardando ou descansando conforme o mandamento. Muitas vezes esse dia se torna cansativo e muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor com tantas atividades nesse dia. Esse dia deveria ser para que nós nos lembrássemos da criação, para que nós renovássemos a nossa força para uma nova semana, passarmos um dia com o nosso Deus, fazendo a sua vontade, indo onde Ele mandar, fazendo a sua obra, se assim Ele nos pedir. Eu poderia passar o dia citando todos os versículos da Bíblia que falam sobre o sábado, da sua importância, fazendo relembrar a vocês que ele foi instituído lá no Éden, antes mesmo do pecado, e que ao longo da história as pessoas foram esquecendo, as gerações foram esquecendo desse mandamento, que foi estabelecido lá no Éden. Passaram-se anos até que chegou o povo de Israel, onde Deus escreve com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Essa é a única porção da Bíblia que não foi inspirada por homens santos a escreverem, mas o próprio Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. E ele começa esse mandamento com a palavra lembra-te, porque esse é um mandamento que já havia sido passado para as nações desde o Éden. Então esse povo agora, depois de muitos e muitos anos, precisava lembrar daquele mandamento. Então esse mandamento não é exclusividade do povo de Israel. Ele foi dado no Éden e quando foi passado para o povo de Israel, já era um mandamento que existia e por isso Deus diz: lembra-te. Além dessa história passada desse mandamento, também existia uma história futura que o inimigo faria com que nós esquecêssemos da santidade desse dia. E por isso também nesse mandamento, nessa palavra lembra-te, alertando um povo que esqueceu desse mandamento. A gente vê também, não somente no Velho Testamento, vários versículos sobre esse
mandamento, mas também nós conseguimos ver na história dos discípulos de como eles guardavam esse dia, como Jesus guardou esse dia, como na sua morte ele guardou esse dia descansando no sábado na sepultura, como seus discípulos não conseguiram ungir o seu corpo porque era sábado e deixaram isso para o domingo. E quantas vezes Paulo mesmo diz que esse mandamento não passou e como seu costume ele procurava um lugar de oração nesse dia para estar junto das pessoas, para ensinar-lhes a palavra do Senhor e passarem momentos de oração nesse dia santo. Muitas vezes nós não entendemos porque não somos abençoados. Como o povo de Israel que não entendia porque a chuva não vinha, porque os inimigos estavam atacando, porque a terra não estava produzindo e era preciso profetas serem levantados, juízes para acordar o povo, para despertar o povo e lembrar a eles que eles estavam em desobediência, porque eles não estavam obedecendo os mandamentos do Senhor. Então quantas vezes também você não é abençoado, porque você não está guardando os mandamentos do Senhor conforme Ele lhe pediu. E por isso você não recebe a alegria do Senhor, por isso que você também não tem tantas vitórias, como Ele mesmo diz que é nessa promessa bendita, de que Ele abençoaria e nos ajudaria em todas as nossas dificuldades e nos daria a vitória e a glória desta terra. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Jacó, simplesmente porque nós não estamos obedecendo conforme o Senhor nos pediu. Então existe bênção para esse dia de hoje. E eu quero invocar junto com vocês essas bênçãos, conforme o mandamento do Senhor. Conforme a promessa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor separou um dia para que nós descansássemos na Tua presença, para que nós relembrássemos o Deus Criador, para que nós glorificássemos e pregássemos para esse mundo sobre um Deus que criou todas as coisas e que precisa ser adorado. Nós te agradecemos porque o Senhor sabe da nossa estrutura, o Senhor nos formou do pó da terra, e sabe que nosso corpo precisa descansar, porque nós não aguentaríamos a correria dessa vida. Pai, nós te pedimos, nos ensina a descansar. Nós vivemos num mundo tão agitado, como o povo de Israel, que foram escravizados por anos e submetidos a trabalhos forçados, e trabalhavam sem parar, constantemente, e por isso eles não tinham um momento sequer de descanso. Da mesma forma, Pai, o inimigo nos fez trabalhar feito loucos em busca do pão de cada dia que o Senhor prometeu que nos daria. Nós corremos de um lado para outro, tentando juntar tesouros nesse mundo onde a traça e o ferrugem corrói. Nós vivemos uma loucura, nós vivemos uma correria tão grande que muitas pessoas estão adoecendo. Mas existe uma promessa para aqueles que descansam, existe uma promessa para aqueles que santificam esse dia, existe uma promessa para aqueles que honram esse dia. Existe uma promessa para aqueles que chamam esse dia de deleitoso. Nós queremos essas promessas, Senhor Deus. Nos ensina a guardar esse dia conforme o Teu mandamento, para que possamos ter o prazer de passar um dia contigo e ainda receber essas bênçãos que o Senhor determinou para os guardadores do sábado. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor nos ajude nas nossas dificuldades, que o Senhor nos dê a vitória e a glória, que o Senhor nos abençoe com as promessas feitas a Jacó, que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade.
que não tenhamos vergonha de dizer às pessoas que separamos esse dia para o Senhor, que a gente não enche esse dia de tantas tarefas, de tantas atividades cansativas, mas que esse dia seja deleitoso não somente para nós, mas para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos adultos, para os nossos anciãos, para que eles não se enfadem, para que eles não venham a se enfadar desse dia, para que eles não venham desejar que esse dia passe logo, mas para que todos da nossa casa chamem esse dia de delícia, deleitoso, dia prazeroso, e que fiquem desejando que esse dia volte logo, que a semana passe rápido para passarmos mais um dia na Tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo, a amarmos a Deus sobre todas as coisas, para que só assim nós possamos ter prazer em passar um dia com esse Deus que tanto amamos. Nós te pedimos todas essas bênçãos sabáticas sobre nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.